Remap em aspirado. A gente já trouxe esse tema em outros vídeos, eu já mostrei para vocês o resultado em 2.5, só que o dessa daqui vai ser bem curioso. Vai ser legal da gente fazer um comparativo do trabalho que a Alvento faz versus o que algumas concorrências fazem e mostrar para vocês o resultado do que dá para se tirar de um 2.5 litros apenas com o estágio 1 e um filtro esportivo. Bora pro vídeo. Buenas, sejam bem-vindos ao Alvento, Luciano Jacob quem vos fala. Na verdade hoje estamos no Dinamômetro da Hell Motorsport para mostrar para vocês o resultado dessa Jetta Variant que está atrás de mim. Esse carro, ele é um carro que eu gosto bastante, eu possuo uma Jetta Variant e exatamente por isso, quando eu fiz os trabalhos de reprogramação em 2.5 litros no EA855, né? O mercado americano chama esse motor de 07K, que é o início do part number das peças desse motor. Eu trabalhei bastante em cima da reprogramação desse motor junto com o Gabriel da Racecraft, que é o meu master, porque era um carro que eu possuía e era o carro que eu gostaria de fazer a reprogramação na época, né? Então, ao contrário do que o mercado fala, existe um espaço muito grande para se trabalhar nesse motor, existe uma melhora efetiva, significativa de potência e de torque em cima desse motor, ele tem o comando variável, ele tem recursos para a gente trabalhar e tem bastante deslocamento. Então, por que não buscar uma melhora de performance nesse motor? Além de tudo isso, um remap, uma reprogramação como a que a gente oferece nos 2.5, ele pode trazer economia de combustível. E o mercado trabalha nesse carro com reprogramação de uma maneira, digamos assim, muito cega. Por quê? Porque o mercado do motor até hoje não era tão interessante. Por que você fala até hoje, Luciano? Porque eu estou percebendo que o 07K, que o 2.5 litros, se tornou agora um motor muito interessante, que os entusiastas estão olhando para ele como um novo AP. Um motor que é mais robusto, de concepção mais simples, mais barato de trabalhar se você for turbinar. Ele é o último motor que a Volkswagen ofereceu ainda de grande deslocamento, né, de peças mais acessíveis e que suporta pressão, que suporta mexer nele. Então o pessoal está montando bastante esse motor aqui, tanto turbo quanto se você tem uma Jetta 5 cilindros, né, na parte de reprogramação de potência para o aspirado. Só que ao contrário do que o mercado fala que não traz resultado, a gente vai mostrar aqui para vocês efetivamente o resultado desse carro e mais interessante que isso, nós vamos mostrar que esse carro já possuía remap e que o nosso remap trouxe ainda uma melhora constante. Legal? Então, eu trouxe esse carro aqui no início da semana, a gente fez a medição do carro no que a gente entendia ser original após uma grande manutenção. O dono dessa Jetta Variant, ele trouxe o carro para nós e falou que todo mecânico sonha em ouvir do cliente. Cara, eu tenho uma disponibilidade de gastar tantos R$1.000, faça como se fosse sua, como se fosse de vocês. Faça tudo o que vocês imaginam que seja bom fazer nesse carro, para esse carro ficar legal. Quero colocar umas molas esportivas, quero a reprogramação, quero o remap de vocês e pode fazer a manutenção completa. Então assim foi feito. O carro recebeu a manutenção completa, está recebendo inclusive trabalho estético na Blast Detail lá dentro do Alvento. Já fizeram até lavagem de motor, né? Foi bem legal. E a gente fez toda a manutenção, trouxe o carro para cá e quando eu medi o carro original, pessoal, o carro veio 131 cavalos de roda. E eu estranhei. Eu falei, caramba, esse não é um resultado normal para esse motor. Esse motor ele apresenta aí entre 118 a 125 cavalos de roda. Se for muito menos do que isso, vocês lembram do vídeo da minha Jetta Variant? Está aqui, ó. Podem clicar para ir lá assistir todo o trabalho que a gente fez na Jetta Variant. Quando esse carro está com manutenção sem estar 100% em dia, ele apresenta uma grande perda de potência, né? Só que o carro já tinha passado pela revisão e eu falei assim, bom, deve ser um daqueles casos de carro bem nascido, que a gente chama, né? Tem motores que apresentam uma potência um pouco maior que a de outros motores. Falei, mesmo com a manutenção era para ter apresentado cerca de 125 cavalos, talvez 127, né? Mas nesse caso aqui veio 131. Quando eu fui fazer a reprogramação, pá, o arquivo corrompeu, e corrompeu na leitura e gravação via cabo porque ele já estava alterado no módulo. Quem fez a primeira reprogramação desse carro alterou o tamanho do arquivo e por isso eu não conseguia fazer sobrescrever o arquivo. Então eu tive que fazer a reprogramação desse carro via bancada, com o módulo na mesa. Então por isso a gente voltou o carro para a oficina e aí eu fui fazer a reprogramação na bancada liberando o dinamômetro, retornando aqui hoje. Para quem não conhece os equipamentos de remap, dá só uma olhada os equipamentos que eu tenho, o tipo de reprogramação, por que tem essa diferença entre gravar via cabo e gravar no módulo. Então pessoal, tá aqui ó, né? Só para mostrar para vocês, eu tenho
dois equipamentos, é da mesma marca, uma marca italiana chamada Gin Sport, tá? Só para poder tirar a curiosidade de vocês. Um deles é o New Genius, que esse aqui, ó, já tá ali, ó, OBD. OBD, para quem não conhece, é essa tomada aqui, né? A tomada de diagnose, esse aqui é um equipamento original Volkswagen que a gente tem. Esse aqui é o VCDS, enfim. E aí, esse aqui, ó, ele usa a tomada OBD. Eu brinco que isso aqui é como se fosse um grande pendrive. Eu consigo ler o software do carro, né, o tipo de software, o ID, identifico, e aí eu consigo subir o arquivo no carro através da tomada. Jetas 2.5 a gente faz assim, mas não necessariamente precisa ser assim. Dá para se fazer também através do Trasdata, tá? Que ele já fala, é uma ferramenta de operação de bancada. Esse aqui já é um outro equipamento que a gente faz o quê? Através de uma interface, tá? Eu pego o módulo, ok? E eu tenho diversos tipos de conexões aqui, mas eu basicamente pino o módulo que a gente fala, né? Vem aqui e pega diretamente na tomada do módulo, tá? Eu venho aqui e pego direto na tomada do módulo. Dá para fazer também quando precisa abrir a ECU, tá? Essa aqui é uma ECU ruim que a gente tem aqui, inclusive, que já foi alterada. Mas abrir a ECU e pegar direto na EPROM. Então esses são os dois equipamentos. Como não deu certo via OBD, eu já sabia que tinha um arquivo corrompido da NDCU daquele Jetta, então a gente voltou para cá para fazer via bancada. Vocês viram aí? Então a gente fez a reprogramação, né? Fui lá e fiz a reprogramação diretamente no módulo, restaurando o tamanho original do arquivo e aí sim fazendo a nossa modificação e trouxe o carro de novo aqui para o dinamômetro para poder medir. E aí sim veio o resultado tão esperado, que é tão fantástico. Vamos ali dar uma olhada nos resultados que estão marcados no computador e eu vou inclusive mostrar para vocês o comparativo com o carro 100% original, que era o caso da minha Jetta Variant. Se vocês forem lá no vídeo olhar, vocês vão ver que o resultado foi esse que a gente vai mostrar aqui agora, porque a Hell tem todos os carros que eu passei até hoje, todos os arquivos, todas as curvas, tudo que a gente já mediu, ela tem guardado aqui no computador dela. Bora ali dar uma olhada. Legal, pessoal. Então a gente está aqui com a Jetta Variant do meu cliente, né? E essa foi a medição do carro original, tá? Essa foi a segunda passada que a gente deu, por isso está escrito teste 2 aqui. E o que deu no carro? 131 cavalos de roda. Como eu disse para vocês inicialmente, quando eu vi esse resultado, eu estranhei a potência, porque eu falei assim, cara, tá acima do que a gente espera para uma Jetta Variant, mas ela pode ser um carro bem nascido. Aí a gente descobriu que o carro já tinha reprogramação, né? E fez a nossa reprogramação. Antes de mais nada, só mostrar para vocês, vou comparar aqui a primeira medição, né, a medição com o remap da concorrência, com a medição original, para vocês entenderem aonde que a concorrência mexe na programação desse carro, tá? E é essa aqui, ó, dá uma olhada. Então aqui, ó, esse resultado que vocês estão vendo em azul é o resultado da minha Jetta Variant apenas com manutenção, né? Esse carro com manutenção ele vem entre 125, 124, 127 cavalos, tá? E onde a concorrência mexe no remap é aqui, ó, em altas rotações. Então, efetivamente, o carro tinha uma reprogramação, mas que ela estava apresentando o resultado só a partir dos 4.500 RPM, tá? E o resultado era relativamente bom comparado ao original, se você pensar que o carro aqui, ó, ele estava ganhando cerca de 10 cavalos, tá? Em comparação com o meu carro original. A curva original desse carro a gente não teve a possibilidade, né, a oportunidade de gravar, mas a gente pode levar em consideração o meu carro que foi feito manutenção na época, foi feito os testes. Então o carro estava ganhando ali 7 cavalos, 8 cavalos, 10 cavalos, só que só em altas rotações, só a partir de 4.500 RPM. Essa era a condição do carro com a reprogramação que estava no carro. Aí nós fomos lá para a oficina e eu subi a nossa reprogramação com as nossas modificações, tá? E aí nós tivemos esse resultado aqui, ó. 144 cavalos de roda com 22,5 kg força torque, tá? Então a comparação da nossa reprogramação com a reprogramação que estava no carro, ela tá aqui, ó. A gente ganhou 14 cavalos em relação à reprogramação da concorrência. E podem observar que toda a curva do carro, ela tá aumentada. O tempo inteiro eu tinha ganho aqui, ó, tanto de torque quanto de potência, tá? Então, ó, eu tive um ganho de 2,5 a 3 kg força torque comparado com o remap da concorrência.
Ah, Luciano, qual que era o remap que estava no carro? Não sei, não tinha assinatura, tá? A gente consegue muitas vezes olhar o arquivo e encontrar uma assinatura dentro dele para saber quem que tinha feito a reprogramação. Meu trabalho não é desprezar o trabalho de outra pessoa, mas mostrar que a nossa reprogramação é efetivamente mais bem trabalhada nesse carro. E eu acredito que isso seja pelo fato de que poucas oficinas de preparação tiveram um foco no 2.5 que eu tive. Eu só tive um foco tão grande nesse carro também pelo fato de possuir uma, de querer extrair o melhor desse motor. Então a gente vê aqui um ganho de 2,5 kgfm de torque em toda a curva de rotações em comparação com o remap que já estava no carro. E o ganho aqui, ó, em toda a faixa de rotação, tanto de potência quanto de torque, para aproveitar melhor esse motor desde baixa rotação até alta rotação. Então a gente tem aqui um ganho de 14 cavalos no pico aqui, ó, 144 versus os 130, 131 que tinha antes, tá? E mesmo aqui em altas rotações, é um motor multiválvulas, ele respira muito bem em altas rotações também, a gente ainda tem aqui um ganho de 1,5 kgfm, tá? Ele vai reduzindo, óbvio, por quê? Porque o variador de fase do comando, a gente extrai o melhor dele, mas ele não consegue atingir, né, uma grande variação de fase no motor em todas as rotações. Ele vai se ajustando a essa fase de acordo com a programação que a gente faz. Em comparação com o gráfico do carro hoje, se a gente for olhar para um carro original, então vou tirar o remap Stage 1 que tinha e deixar o nosso resultado versus um carro original. Olha lá, mesmo versus um carro original, a gente tem o ganho de torque e potência em todas as faixas, sendo ele maior aqui em alta rotação. Então, o que o pessoal faz na reprogramação, quem nunca trabalhou com esse mapa a fundo como a gente trabalhou, é um ganho apenas a partir dos 4.500 RPM. A nossa reprogramação não, ela já traz uma resposta melhor desde as baixas rotações e aí aumentando o ganho, óbvio, em altas rotações, que a gente está falando no motor aspirado, né? Ao contrário do motor turbo, que tem um ganho grande em baixa rotação, porque a gente aumenta a pressão de turbo, no motor aspirado você vai ganhar em toda a faixa. E olha que curva bonita, né? Olha que curva sempre ascendente, o torque bem plano, né? Então, um resultado muito legal que a gente vai apresentar para o cliente agora. Tira delay de pedal, melhora o consumo de combustível do carro, eu tiro o limitador de velocidade do carro, se o cliente quiser atingir altas velocidades. Então, uma melhora muito significativa no resultado do carro como um todo. O nosso remap Stage 1 nesse carro aqui trouxe 144 cavalos. Luciano, por que você está usando correção? Eu estou usando uma correção aqui, ó, NBR, tá? Poderia ser usado inclusive uma SAI também. Por que eu posso usar correção nesse caso? Gente, é um carro aspirado, é para isso que serve a correção. Quando a gente está no carro aspirado, eu estou aqui em Curitiba, né, numa altitude diferente do nível do mar, por isso a densidade do ar aqui é diferente, e no carro aspirado isso faz total diferença no resultado de medição. Então a gente tem que nivelar o carro para a mesma condição de massa, de densidade, de pressão atmosférica, como se o carro tivesse sido medido no nível do mar. Por isso que se usa correção, tá? Nesse caso não tem problema nenhum, na verdade o correto é usar correção porque é um carro aspirado. Por que, só para comentar, né? Ó, tem 4 tipos de norma. Uma é a DIN, que é a alemã, a outra é a norma GIS, que é uma norma japonesa, tá? A outra é a norma SAI, que é uma norma americana, e a última é a norma NBR, nossa norma brasileira. Por que de vez em quando a gente sempre está mostrando aí resultado de carro turbo e eu mostro a correção, o resultado com correção e sem correção? Porque o mercado já acostumou a mostrar com correção, porque daí o resultado sai um pouco maior. E aí, para vocês poderem ter base comparativa do nosso trabalho com o trabalho de outras pessoas, eu sempre coloco aí com correção e sem correção para vocês, tá? Mas no caso do carro aspirado, sempre com correção, usando norma NBR, 144 cavalos versus 131 da concorrência versus cerca de 125 cavalos originais de roda num carro sempre revisado, tá? Então esse carro aí tem ganhos, como eu falo sempre ali, cerca de 17 cavalos. Nesse caso aqui foram 19 cavalos de roda que ganhou, né, se a gente levar em consideração as medições originais do meu carro, e 14 cavalos de roda versus a reprogramação Stage 1 da concorrência, e ganhando aí cerca de quase 4 kgfm de torque versus um carro original. Vocês acham que isso é desprezível? Na minha opinião não é. É um resultado até acima dos esperados 10% em carros aspirados. A gente entrega cerca de 15% de melhora, além do fator economia e do delay do pedal, que torna o carro mais prazeroso de guiar. Legal? Se você quer fazer um remap Stage 1, acompanhe o trabalho da Alvento. O link para agendar o serviço conosco está na descrição.
E se você quer aprender mais sobre Volkswagen, vem acompanhar nosso trabalho. A gente tem inclusive um curso sobre Volkswagens e Audi e o link para se pré-inscrever nesse curso também está na descrição. Valeu? Até a próxima!